Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. O coronavírus continua impactando as economias do mundo. Países como Japão, Coreia, Singapura, Malásia, Taiwan, Tailândia, Austrália, África do Sul e Brasil vão sentir os efeitos. Vamos explicar melhor esse tema. Vamos conversar com o Roberto Dumas, que está comigo aqui, especialista em economia internacional pelo INSPER. Dumas, bom dia. Bom dia, Fabiana. Tudo bem? Tudo bem, com você? Tudo bem. Vamos começar falando de Japão. A gente citou aí alguns países, inclusive o Brasil, e a gente quer entender um pouquinho melhor. O Japão já estava com uma economia, um PIB lá que já não estava tão satisfatório assim, não tem nada a ver com o coronavírus, é isso? Ainda não tinha nada a ver com o coronavírus, porque o Japão, se você pegar anualizado quanto que ele caiu, o crescimento, quer dizer, não teve crescimento econômico, ele teve uma queda do PIB anualizada de 6,3% no último trimestre. Mas por que teve essa queda anualizada? Porque se a gente for lá para trás, no estouro da bolha de 1989, o Japão entrou num processo de recessão e deflação. Veja, como é que você sai de um processo de recessão e deflação? Por que o japonês não consome? Porque muita gente fala, não, isso é uma cultura. A cultura do japonês. Isso é uma bobagem enorme, não tem cultura. Eles consomem. Consome, mas é que muita gente fala, não, é a cultura do japonês. Ninguém tem cultura, a não ser aquela cultura que é trabalhada ou moldada através de políticas públicas. Vamos te explicar, por exemplo. Você tem um processo de deflação. Olha só como é que a cultura do japonês é diferente, que todo mundo fala. Se é deflação, o preço está caindo. Você tem momentos um pouquinho que o preço sobe, o preço cai, o preço sobe, o preço cai. Estou indo lá em 1989, quando estourou a bolha Heisei, a bolha Heisei do Nikkei. E aí bateu ainda a crise asiática de 1997 e aí começou todo o processo de recessão e deflação. Como é que isso se retroalimenta? Vamos pensar o seguinte, eu acabei de ser mandado embora, chego em casa, sei que o preço amanhã vai estar mais baixo, é óbvio que eu não vou comprar nada. Ora, se eu não compro nada, aí a profecia se autorrealiza. Se eu não compro, as empresas não vendem. As empresas não vendem, mandam mais gente embora. Para mandar mais gente embora, a recessão aumenta. A recessão aumenta, para eu tentar vender, eu abaixo o preço. Quando eu abaixo o preço, aí que eu não compro mesmo. Então você acaba entrando numa espiral deflacionária, recessionista, olha que nome horroroso, mas e é difícil de sair. Autoexplicativo. Autoexplicativo. Então você fala, não, é que o japonês é a cultura dele. Não, o japonês é inteligente como qualquer um. Se eu estou desempregado e eu sei que o preço amanhã vai estar mais baixo, é óbvio que eu vou postergar minha compra. Claro. Se eu postergo minha compra, eu tento baixar o preço mais ainda e diminuo os investimentos. Tanto isso é verdade que o PIB, quando caiu no último trimestre, o consumo caiu 11% e os investimentos 14%. Só que aí, na minha opinião, foi um erro do Shinzo Abe. Por quê? Porque antes disso, você estava com esse problema de recessão, deflação. Quais as armas que você tem para sair disso? Baixa juros, os juros já estão negativos. Não tem mais nada para fazer com juros. Bom, então vamos fazer uma política fiscal expansionista. Vamos gastar, botar o governo para girar. Não tem mais muito espaço, porque a relação dívida pública, PIB do Japão já está em 250%. Mas veja, esse não é tanto problema. Mas você fala, pera um pouquinho, Edu, mas você acabou de vir aqui umas 2 meses atrás, falou que o Brasil tem uma relação de 75 a 80, é problemático. O Japão é 250, não é problemático. Sim, veja quantas vezes o Brasil deu calote na dívida desde 82 e veja quantas vezes o Japão deu calote. Então o problema aí é confiança. Todo mundo topa comprar um título público, eu não estou dizendo agora no Brasil, que melhorou muito, é 4,25, mas todo mundo topa comprar um título público japonês, mesmo perdendo 0,1%. Então é fácil você financiar a dívida pública japonesa. Só que, o que aconteceu? Em 1997, o Hashimoto resolveu subir os impostos sobre consumo. Pá! No momento que parecia que a economia ia decolar, caiu de novo. Mas ele subiu. E agora o Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro, subiu de 8% para 10%. Por isso que a economia deu aquela pancada de 6,3% negativo. Os voos de galinha. É.
E a gente viu muito no Brasil e a gente espera não ver mais. Vamos esperar que não aconteça, né? E isso, esse 6,3 e não pode falar crescimento negativo, mas de queda do PIB, Sim. não incorpora o coronavírus. Isso que eu ia falar, onde o coronavírus entra na história, quer dizer, ainda vai trazer efeitos em cima deste cenário que você trouxe. Porque o coronavírus, ele começou praticamente em janeiro. Então, o que nós estamos falando foi do último trimestre de 2019. O PIB caiu 6,3 em termos analisados. Se você cai 2 trimestres seguidos, tecnicamente você já está em recessão. E a hora que você viu, ou seja, os principais países asiáticos, viram que o Japão já estava em recessão sem o coronavírus e agora com o coronavírus, ou melhor, o PIB caiu e certamente, não é certamente que a gente não tem a bola de cristal, mas 99,9% vai entrar em recessão, ou seja, o PIB do primeiro trimestre do japonês vai ser negativo, já acendeu aquilo que nós falamos que ia acontecer, já está acontecendo. O Japão acendeu a luz amarela por outros motivos. Então, vai acender a luz amarela, vermelha, alaranjada, agora no primeiro trimestre, com o coronavírus. Coreia se assustou, já quer baixar a taxa de juros, porque aproximadamente 25% das exportações coreanas vão para a China. Mais ou menos 15% das exportações de Singapura vão para a China. Então, lembra que nós falamos das cadeias globais? Todos os países, Singapura, Malásia, Japão, Taiwan, Coreia, exportam para a China. E a China, que nem você ia mostrar agora, ela está parada, não é que ela está andando ou caindo. A China parou. A gente tem aí 2 gráficos para colocar na tela. Vamos colocar na sequência aí, a gente vai colocar para você. Ó, olha só, esse é um deles. Veja, aí a base é 100, não tem nada de toneladas, tá em inglês, desculpa, é o consumo de carvão. Até a linha azul mostra o ano de 2020. A linha verde mostra o ano de 2010 a 2019 e o amarelo 2019. Olha como a China parou. Esqueça que nós não estamos falando de toneladas de carvão. A base 100 e essa linha horizontal foi o ano novo lunar. O tracejado. Tracejado. E aí você vê que depois do ano novo lunar, já se passaram mais ou menos 20, 24 dias, dá para até 24 dias, não tem consumo de carvão. Ou seja, se não tem consumo de carvão, mais ou menos 60% da energia elétrica chinesa é movida a carvão. Olha, se você não consome carvão, ninguém está produzindo energia elétrica. Se ninguém está produzindo energia elétrica, a China não está produzindo nada. Então a China está parada. Esse gráfico mostra exatamente esse ponto, porque depois do ano novo lunar, onde já estava bombando de coronavírus, a linha está muito caída. A linha está estável comparado com os outros. Claro, a gente tem um segundo gráfico para mostrar aí também. Vamos também é assustador, né? Também é preocupante, também prova isso que o Dumas está falando. A gente vai colocar na tela para você, que é esse daí. Que é o tráfego de passageiros, aí sim, é por milhões de pessoas. Dá uma olhada o que aconteceu na linha azul. Aí sim, é milhões de pessoas. Você tem assim, pessoas que trafegaram diariamente, mais ou menos 20 milhões. Só que em tempos normais, depois do feriado lunar, você vai ver lá que chegou a 100 milhões de pessoas. Então, as pessoas não estão usando os transportes, ou seja, não estão saindo de casa, não estão usando carvão, ou seja, as empresas não estão utilizando energia elétrica, e aí não é uma projeção, como nós fizemos no começo de janeiro. Isso já é fático, já aconteceu. É legal a gente mostrar que assim, essa linha amarela mostra, o pico da linha amarela depois do tracejado, está mostrando que pelo menos 100 milhões, 80 milhões... Depois do feriado... Depois da festa, está circulando normalmente. Mas depois da festa você vê que não passou de 20 milhões. E ali embaixo a linha azul, que está bem pertinho da casa dos 20 milhões, bem para baixo, que é agora em 2020, mostrando que as pessoas não estão mais... Não estão indo para o trabalho. A China está parada. Ora, se a China está parada, é como a gente sempre diz, o primeiro impacto vai ser no Sudeste Asiático, como já está acontecendo no Sudeste e no Nordeste Asiático. Já está batendo no Japão, vai bater na Coreia, vai bater em Singapura, vai bater forte em Taiwan, vai bater na Malásia. A Tailândia no turismo. Tailândia no turismo, bem colocado. E os segmentos que mais são impactados é tecnologia da informação,
eletroeletrônico, autopeças, carros, tudo, mas aí acaba impactando não só esses países, mas também a moeda desses países. Então, se você pegar a moeda desses países que você mencionou, além do dólar australiano, que exporta minério de ferro, além do peso chileno, que exporta cobre, e também pode pegar um pedaço aí que explica a depreciação do real brasileiro. Eu exporto petróleo, eu exporto minério de ferro, eu exporto soja, a China parada, vou vender para quem? A China é compradora de todos esses produtos. 45% de tudo que eu exporto vai para a China. O nosso grande parceiro comercial. É o maior parceiro. Se eles não estão comprando e estão parados, isso também bate aqui no Brasil dessa forma. E aí mostra uma coisa interessante, porque há umas 2, 3 semanas atrás, nós estávamos falando, olha, pode acontecer isso, nós demos o call. Eventualmente vai acontecer isso, vai bater nas cadeias de suprimento, agora nós estamos mostrando, é acontecendo. Sim. Está acontecendo. Agora sim, obviamente que a gente continua noticiando as mortes por coronavírus, muita gente infectada, as mortes aumentaram, é de fato bem preocupante, outras pessoas estão morrendo fora da região da China, né, do país chinês, em outras regiões, e uma vacina só deve sair em 18 meses, né, se sair. Não temos uma ideia de previsão de quando essa situação que a gente viu nos gráficos vai ser retomada, quando a China volta a trabalhar, a comprar, a produzir? Veja, claro, como economista você acaba ficando interessado por muitas coisas. Há um tempo atrás, aqui nós viemos aqui, nós falamos, olha, aparentemente, eu li num paper acadêmico, conversei com médico, etc., tal, infectologista, e o que eu acabei analisando, desculpa se eu estiver enganado, mas estava lá no paper, que o vírus demora algum tempo para ser eliminado. Quando ele está numa superfície morta, de 2 horas ou até, se eu não me engano, 9 dias. Aí alguém falou, imagina, isso não existe. Se depois de 3 horas o vírus não está numa matéria viva, ele acaba morrendo. Agora, qual foi a notícia que saiu, se eu não me engano, ontem ou anteontem? Os chineses estão desinfetando as notas de 100 renminbis ou até destruindo. Ora, nota de uma moeda é uma matéria morta. Então, quer dizer então que o vírus fica lá por mais de 2 horas? Então, esse tipo de informação corrobora o fato de que sim, aparentemente, de novo, eu como economista, o vírus continua vivo mais do que 2 horas presente em material morto, porque senão não teria por que o governo chinês desinfetar as notas de 100 renminbis. Olha, você deixa ela aqui parada 5 horas e acabou. Agora você está queimando as notas e desinfetando com luz ultravioleta, então isso é que as notícias parece que vêm e falam, nossa, olha que perigo. Não, é perigosíssimo, porque você acaba percebendo que talvez uma nota que esteja aqui há 5 dias eu vou pegar, eu estou com vírus nela. Então, você não, agora você começa a chegar quase que num grau de incerteza. Se não sabe, e a melhor coisa a se fazer, os chineses perceberam, talvez o governo chinês não queira, é contenção. Dado que você, como você bem colocou, talvez a vacina demore e que o vírus fica por algum tempo em matérias mortas, a melhor coisa é contenção, é não sair de casa. Você pode pensar, não, mas talvez, será que não sei o quê? Pode ser que o governo chinês queira que você vá trabalhar, mas ninguém está indo. Então a China não é que ela está caindo, ela não está voltando, ela está parada. Ora, como todo mundo acaba dependendo de certa maneira da China, e a gente sabe como trabalha os mercados. Os mercados são irracionais, tanto quanto ao otimismo quanto ao pessimismo. Eles são ultra otimistas, quando acho que o negócio arranjou, ou são ultra pessimistas. Então, a economia global, como nós falamos, infelizmente, ninguém gosta de trazer notícia negativa. Mas agora o negócio é fático. A gente não pode falar, olha, não é bem assim. O negócio é fático. Nós estamos vendo que o mundo, começando na Ásia, já está desacelerando. Não é torcer para o pior. Bancos e instituições financeiras já estão, por outros motivos também, revendo a projeção do crescimento brasileiro. Como é que nós começamos? 2,5%.
Tem bancos aí que já falaram 2,2. Agora, acabei de chegar aqui e já vi banco falando que vai crescer 2. Veja, nós estamos que dia? 19, 20 de fevereiro? Sim, 19. E ainda não tem, 19 de fevereiro, e ainda não tem nenhuma expectativa de vacina. E ainda não chegou na Europa, porque vai primeiro bater na Alemanha. Então, a gente fica um pouco assustado. De novo, não é torcer contra, mas é bacana porque a gente deu call. Alguém pode falar, olha, talvez não seja isso, mas é o que está acontecendo. Não, com certeza. Japão caiu, a China está parada, não é opinião. Já aconteceu. E a gente está vendo aí com os gráficos, com essas provas todas, e a gente vai acompanhando, inclusive, as oscilações dos mercados. A gente sempre coloca aqui no moedas, News, o ouro. as moedas, o fechamento dos mercados asiáticos, a gente coloca sempre aqui, como isso rebate no Brasil também. Então, a gente tem aí um caminho mais longo para debater, com certeza falaremos mais sobre isso. Infelizmente, né, Fabiana? Infelizmente, mas é isso. Acontecem situações no mundo inesperadas que afetam essa globalização, essas economias globalizadas, esse comércio mais globalizado. Então, a gente tem que saber lidar com É isso. importante saber isso, principalmente o empresário, o empreendedor. O investidor. O investidor, como é que eu vou fazer meu plano de negócio? Como é que eu vou fazer meu business plan sem ter essas informações? São informações horríveis, mas eu preciso. E a gente precisa continuar acompanhando o noticiário para isso. E essas análises que você acompanha aqui no Manhã Band News, a gente está conversando com o Roberto Dumas mais uma vez com a gente. Obrigada. Obrigado, Fabiana. A gente se vê semana que vem. Semana que vem. Rápido intervalo no Manhã Band News, volto rapidinho com mais notícia para você.